Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos juntos. Que bom que você pode participar deste programa. Eu quero que você ligue para alguém dizendo, olha, ligue canal 7, na Band, para assistir o programa Louvor e Mensagem. Nós vamos ter uma boa entrevista agora e logo em seguida você vai ouvir uma palavra por um pastor abençoado que quer, de alguma forma, abençoar a sua vida. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Um curso de teologia nunca esteve tão perto de você. A Igreja Missionária Evangélica Maranata lhe apresenta o Seminário Teológico Maranata. Localizado no coração da Tijuca, próximo ao metrô da Sans Pena, o Seminário Teológico Maranata possui instalações com total acessibilidade. Venha aprender mais da Palavra de Deus conosco e com os nossos excelentes professores. Entre em contato através do nosso e-mail e do nosso telefone 2567-7770. Deus tem um chamado para você. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo eu estou recebendo a Raquel Freitas. Ela tem um lindo testemunho de superação, de cura de câncer, de caminhar com Deus num momento de dificuldade. E é sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Claudete. Raquel, então você é militar, reformada. Sim. Em função desse problema que você teve, não é? Sim. Mas você foi criada conhecendo Jesus. Fui criada num lar cristão, mas eu creio que eu só aceitei mesmo Jesus depois da morte do meu pai, aos 16 anos de idade, que eu procurei por Jesus, né? Que eu vi como é uma pessoa salva e que morre como tendo Jesus no coração. Tendo Jesus no coração. Realmente a pessoa que tem Jesus passa por essa experiência, né? Que todos nós vamos passar de uma outra maneira, né? Sim. Isso te impactou? Você era adolescente ainda? Eu era adolescente e quando meu pai faleceu, apesar de ter crescido naquele lar cristão, né? Eu me vi ali naquele mundo, e eu? Meu pai morreu salvo, mas e eu? Então eu procurei os caminhos que ele sempre me ensinou. Eu quero ter essa experiência que o papai tinha com Deus. Eu quero morrer salva. E dali, até hoje, graças a Deus, você caminho com Jesus. Com Jesus, feliz. Que bom. Mas, de repente, a Raquel, com a vida toda organizada, casada, feliz, seu marido também militar, 2 filhinhos. De repente chegou um dia mau na vida da Raquel, não é? Isso. A doença chegou, porque o problema chega para todo mundo, né, Raquel? É verdade. Para todo mundo. A diferença é que enfrentar o problema com Jesus é diferente. Faz toda a diferença. Mas como é que você descobriu, jovem, ativa, vida estabilizada, de repente, o que você descobriu no teu organismo que te levou a esse diagnóstico de câncer? Bem, eu fiz um exame chamado ressonância magnética, que era de rotina para a médica que cuidava de mim. Você não sentia nada? Não sentia nada, eu só fiz o exame pela rotina mesmo da médica, né? E eu descobri que estava com um gânglio do lado esquerdo aumentado. Você mesmo não sentiu o gânglio, assim? Que às vezes a pessoa toca... Não, era na parte pélvica. Sei. Né? Na cadeia ilíaca externa. Às vezes a pessoa sente, né? Não sentia absolutamente nada, não tinha sintomas nenhum. Eu creio que foi um livramento por isso, porque eu não tinha realmente nenhum sintoma. Um exame de rotina levantou. Eu descobri que tinha. A suspeita ela pode levar a muita coisa, ela pode levar a uma inflamação ou até mesmo um tumor. E eles acreditavam que fosse uma inflamação e eu levei aí 1 ano e meio de exames e busca em médicos diferentes, de especialidades diferentes,
até que eu fizesse a primeira cirurgia. Fiz muitos exames, passei por 9 médicos, até que eu fiz a primeira cirurgia e aí veio o diagnóstico, né, de câncer no ovário. E aí, como é que a Raquel, crente em Jesus Cristo... Crente, mas quando aconteceu o diagnóstico, até ali Deus me sustentou muito. Porque em meio àquela turbulência toda, Deus enviou o servo dele, né, para sustentar em oração. A igreja também sustentou em oração. Eu digo que Deus sempre manda um anjo, sempre né? manda. Em forma de pessoa para nos abençoar. Você, no caso, foi um amigo seu. Foi um amigo meu, era meu encarregado na época. Né? Colega seu de marinha? Era o meu encarregado, mas que virou um amigo, um grande amigo, né? Comandante Assis. E ele, antes de eu descobrir que estava com a doença, ele me deu uma palavra profética. Ele falou: Raquel, você é menina dos olhos de Deus. Esse não é o seu fim. Deus ainda vai te usar muito. Você vai dar o seu testemunho e nós estaremos juntos até lá. Uma palavra de encorajamento tem um Exatamente, valor a partir dali, especial, né? Eu pude agarrar minha estimulou vitória, a tua fé em Deus. Estimulou, dali eu saí diferente. Daquele dia para frente eu saí diferente. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não me assustei, nada mais me assustava, porque Cristo estava no barco. O que poderia eu temer? Nem mesmo a morte poderia temer, mas eu sabia que Deus tinha algo especial para mim. Porque eu tinha 2 filhos, um marido maravilhoso que estava do meu lado o tempo inteiro. E Deus não poderia ter algo de melhor para mim. Eu sabia que por trás daquilo tudo existia uma bênção muito grande para mim. Você enfrentou a situação? Eu enfrentei, eu não acredito na coragem humana, mas na coragem que Jesus dá, sustentando a gente. Ele nos fortalece, com certeza. Deus realmente me fortaleceu a cada dia. Nem eu conseguia me reconhecer. Aquela fortaleza não vinha de mim, vinha de Deus. E as pessoas que conversavam comigo não acreditavam. Aí você partiu para a primeira cirurgia. Parti para a primeira cirurgia quando deu a biópsia deu câncer no ovário direito. Né, fiz a videolaparoscopia. E então, a partir daquela hora, por incrível que pareça, eu não fiquei nervosa. Eu falei: Senhor, será para a honra e glória do Teu nome. E como é que você trouxe esse assunto, inclusive, para a igreja? Para a igreja, eu pedia oração, sempre pedia muita oração. Porque você sabe, Raquel, que tem pessoas que, quando descobrem uma enfermidade dessa, se tranca dentro de casa, esconde dos amigos. Não, eu fui o contrário. Esconde de todo mundo, não sabendo que na igreja existe um povo que são teus irmãos, no sangue de Jesus, que te amam, não é? E muitas pessoas às vezes não usufruem dessa bênção de pedir oração na igreja, não é verdade? Muitos porque nem fazem parte de uma igreja. É verdade. Mas essa é a bênção de fazer parte. A gente sente a necessidade de estar junto com os irmãos, de estar junto com o povo de Deus. E aí você vê, eu não estou sozinha nesse barco. Não, eu não Jesus está no barco e mais um monte de gente. Mais um monte de gente, porque era muita gente orando, intercedendo por Deus. Eu senti o carinho de Deus muito grande, eu me sentia no colo do Senhor. Inclusive, nossa igreja tem esse hábito de todo culto ter um momento de oração pelos enfermos, não é? Isso, meu nome sempre estava lá. Que a igreja toda se une em fé por Jesus e ora por aquele irmão. E Deus tem feito coisas lindas, né? Muitas pessoas têm alcançado uma cura, uma libertação nesse momento de oração. E aí você partiu depois para a segunda cirurgia? Parti para a segunda cirurgia, onde eu tive que abrir o meu abdômen, né, daqui para baixo, um corte bem profundo, uma cirurgia bem séria, mas por mais séria que fosse, nada daquilo me abalava. O incrível que Deus faz com a gente é isso.
né? É a paz, a tranquilidade. Aquela paz que eu sentia era uma coisa fantástica para mim. Eu não acreditava naquilo, as pessoas não acreditavam. Eu mesma falava, como eu posso? Eu, tão fraca, tão frágil que sou, eu posso estar passando por um momento tão difícil e estar tão forte. Né? Sentir que Deus está comigo. Isso já é um testemunho sobre o amor de Deus, Exatamente, né? As pessoas falavam isso quando conversavam comigo, né? E aí quando eu parti para a segunda cirurgia, né? Primeiro que houve um livramento de Deus, né? O meu filho pequenininho orou por mim, ele orou, ele ficou incomodado primeiro em orar, liderou toda a oração, pedindo que nós dessemos as mãos em casa. Que graça, hein? Que lindo. E chamou o irmão mais velho, que já estava dormindo, veio todo mundo e ele citou quem é que ia orar primeiro, quem ia orar por último. E no final ele esqueci e falou com Deus assim: o Senhor sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Então, o Senhor tem todo o controle das nossas vidas. Não deixe que os médicos façam nada de errado com a minha mãe. E eu cheguei até o centro cirúrgico e não fiz a cirurgia naquele dia. Havia um livramento para mim. Eu só posso crer assim, porque eu não tinha nada. E na hora da cirurgia, na hora de ser levada para fazer a cirurgia, eu tive uma febre que só durou aquele tempo necessário para não fazer. O organismo estava enfraquecido, aquele não era um bom dia para você ser operado. Não, talvez uma bactéria estivesse esperando. Verdade. Deus me livrou naquele dia. E aí remarcaram para outro dia, eu estava neste dia da cirurgia, eu estava tão ansiosa por fazer a cirurgia. Eu acho que qualquer pessoa no dia da cirurgia, com certeza, sente medo, né? Verdade. E não era essa a minha reação. Era uma reação de felicidade, de tranquilidade. Eu subi na maca com uma felicidade. E agora você, inclusive, já fez o tratamento quimioterápico? Fiz tudo, fiz 6 sessões de quimioterapia. Já recebeu o diagnóstico de cura? Isso, agora é só acompanhar o acompanhamento normal que existe, né, para o câncer. E o que eu achei formidável foi que você participou aos amigos, aos familiares, que você ia estar oferecendo a Deus um culto de ação de graças, para dizer para todos que você está curada em nome de Jesus. Raquel, antes de terminar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos telespectadores como passar por um momento desse de dificuldade sem perder a força e a alegria de viver. Porque muitos estão passando por uma dificuldade como a sua. Eu queria que você deixasse para o nosso telespectador, assim, um minutinho que seja de encorajamento para eles, como o Assis também encorajou você. Num momento desses, só Jesus. Só Jesus para encorajar. E a gente pensa muito no momento do diagnóstico. Sem Jesus, a gente pensa muito na morte, em como vai enfrentar tudo aquilo, mas com Jesus é diferente. Porque Ele está no barco, Ele está cuidando da gente nos mínimos detalhes, e isso a gente sente. E eu acho que enfrentar é um ato de coragem, mas também pelos filhos, que a gente não pode deixar, a gente não pode esquecer que existem as pessoas ao nosso redor que precisam de nós também. O marido, os filhos. E, enfim, todo um testemunho que nós devemos deixar para as pessoas de que com Jesus é diferente. Com Jesus a gente enfrenta qualquer dificuldade sem sentir medo. Isso foi o que eu senti. Eu jamais imaginei. Que bom, Raquel. Isso é verdade. Jesus faz a diferença. Jesus faz a diferença. Sem sombra de dúvidas. Nós somos muito especiais para Deus. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Que bom.
Raquel, muito obrigado pela tua presença, por essa palavra tão encorajadora para todos que nos assistem, tanto os que estão com saúde, mas também principalmente quem está passando aí por uma luta de enfermidade. Eu tenho certeza que vai convidar Jesus para passar esse momento junto. Obrigado, Raquel. E você, continue ligado. Se você quer saber mais sobre Jesus, visite uma de nossas igrejas. Veja um dos endereços aí próximo da sua casa, ou uma igreja evangélica mesmo próxima da sua casa. Mas continue ligado e assista uma mensagem sobre Jesus que ainda cura hoje. E ligue para nós. Temos um grupo aqui para atendê-lo com muito carinho. Meus irmãos e meus amigos, eu quero convidar você para uma viagem muito linda. Nos passos do apóstolo Paulo. Nós iremos àquelas cidades onde Paulo estabeleceu igrejas, como Atenas, como Éfeso. Venha conosco, vai ser em maio, do dia 23 ao dia 26. E você vai poder então participar na Turquia e na Grécia. Nós iremos a lugares lindos como Pamukkale, como a Capadócia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse time de gente campeã que está indo comigo à Turquia e à Grécia. Venha, ligue para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha, que vão te dar todas as informações. Venha conosco, maio de 2013. Eu escolhi Jesus acima dos sonhos, projetos e planos. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Eu posso ver que neste caminho muitos ficam para trás, perdem o rumo, tropeçam e caem, vivem sem alvo e sem paz. Ao ver o perigo, eu corro pra rocha que firma os meus passos na luz. Assim meu futuro estará bem seguro. Só existe vida na cruz. Eu escolhi Jesus acima dos sonhos, projetos e planos. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Jesus, tu és a pérola de grande valor, que me escolheu primeiro. Por isso entrego tudo, eu abro mão de tudo. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, Senhor. Eu escolhi Jesus. Acima dos sonhos, projetos e planos.
eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Mais que a felicidade, eu busco a santidade. Eu escolhi Jesus. Olá, que Deus abençoe sua vida. Meu nome é Davi Silveira, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Tenho tido o privilégio de há mais de 25 anos estar pastoreando nessa igreja. Atualmente, estamos na rua Humberto de Campos, número 107, bem no centro de Duque de Caxias. Apareça por lá, aos domingos, terças e quintas-feiras, com reuniões abençoadas. Quero compartilhar com você hoje um texto que se encontra na Bíblia, no livro de Salmos. Salmo de número 68. O Salmo de número 68, no verso 18, diz exatamente assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu acho esse salmo fantástico. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Já há alguns anos, eu tive uma experiência com Deus. Alguns anos. Não vou dizer quantos anos, para você não medir a minha idade. Mas há alguns anos eu tive uma experiência com Deus. E tem sido essa a minha experiência, que dia a dia o Senhor vem levando o meu fardo. E eu vim aqui nesta manhã dizer para você aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, para dizer para você neste programa, nesta manhã. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus deseja levar o seu fardo. Eu não sei que tipo de fardo tem estado sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, sobre a sua vida, mas o texto bíblico é muito claro. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Eu quero elencar alguns fardos. Por exemplo, há fardos que as pessoas carregam que eu os chamo de fardos do passado. Há pessoas que tiveram experiências tristes no passado, experiências que machucaram, experiências que doeram, experiências que elas não conseguem esquecer. Anos a fio se passaram, mas a pessoa não consegue esquecer tal experiências amargas, tristes e sofridas do passado. Eu quero dizer para você que as feridas que marcaram a sua vida no passado, o Senhor Jesus tem poder para hoje tirar este fardo sobre os seus ombros. Fardos do passado, feridas do passado, marcas do passado, coisas que aconteceram na sua vida no passado que você não consegue se livrar de tais lembranças. O Senhor Jesus tem poder para levar esse fardo, tirar este fardo de sobre os seus ombros. Além das feridas do passado, eu creio que as pessoas também carregam fardos do presente, fardos do dia a dia. Por exemplo, a pessoa sai de casa para trabalhar e o horário do trabalho está terminando e ela pensa assim: vale a pena voltar para casa? Vale a pena permanecer casado ou casada? Vale a pena voltar novamente àquela empresa e enfrentar mais uma vez meu chefe, meus colegas de trabalho? Enfim, há pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas com os fardos do dia a dia. Vale a pena permanecer casado? Vale a pena continuar trabalhando nessa empresa? Eu vou um pouco mais além. Algumas pessoas na própria igreja dizem assim: será que vale a pena continuar orando a Deus? Já orei uma vez, já orei 2 vezes, já orei 3 vezes e não obtive resposta. Será que vale a pena permanecer orando? Outros vão um pouquinho mais além. Será que vale a pena continuar crendo em Deus? Eu chamo isso de fardos do presente. Fardos do aqui, do agora, fardos que a vida vem colocando sobre os seus ombros, alguns fardos que pesam no seu dia a dia. Esses fardos vão pesando, vão somatizando. Chega uma hora que você chega a dizer: não vale a pena viver, não vale a pena crer, não vale a pena continuar andando nessa direção. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ouça isso. Ouça essa palavra profética de Deus para o seu coração. Ele deseja hoje
tirar o fardo que pesa sobre os seus ombros. Falei de fardos do passado, falei de fardos do presente e quero falar também de fardos do futuro, do amanhã. Exemplo, vou dar um exemplo de fardo que as pessoas carregam com relação aos fardos futuros, fardos do amanhã. Exemplo, vale a pena continuar estudando? Será que no futuro próximo eu terei ou alcançarei um emprego à altura? Será que vale a pena continuar um namoro honesto, decente, diante de Deus? Será que no futuro próximo eu terei uma família? Poderei sustentar uma família? Fardos do amanhã. Fardos que pesam hoje, mas que na sua mente, no seu coração, na sua alma, no futuro próximo, você não sabe o que está reservado para você. Quer seja o seu fardo do passado, quer seja o seu fardo do presente, quer seja o seu fardo do amanhã, a mensagem é esta: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O Senhor Jesus diz mais. Mateus, capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É exatamente isso que eu quero dizer para você. É que o fardo de Jesus é leve. O Senhor Jesus, ele tem poder para tirar o fardo que pesa nos seus ombros e colocar sobre os seus ombros o fardo dele. O fardo de Jesus, ele é leve e suave. Há mais de 30 anos atrás, o Senhor Jesus tirou o fardo pesado dos meus ombros e colocou sobre os meus ombros o fardo dele, que é leve e suave. E eu quero rogar a Deus, eu quero pedir a Deus para que Ele coloque sobre os seus ombros, primeiro, Ele tire o fardo pesado dos seus ombros, e segundo, Ele coloque sobre os seus ombros o jugo dele, porque o jugo do Senhor Jesus, ele é leve e suave. E num grande finale, o texto termina assim, o Senhor Jesus dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Eu creio que o Senhor Jesus tem descanso para a sua alma, descanso para o seu coração, descanso para a sua casa, descanso para a sua família, paz para você entrar e para você sair, paz para você viver. Quero terminar a minha palavra agora, orando por você, para que esse jugo pesado saia dos seus ombros e o Senhor Jesus coloca um jugo que é leve e suave sobre os seus ombros. Meu Deus, que a tua palavra seja eficaz em cada coração, cada moço, senhor e senhora que nos assiste, nos vê e nos ouve neste momento. Tira, meu Deus, o jugo pesado, o jugo da tristeza, da angústia, da depressão, do suicídio, meu Deus, e coloca teu jugo que é leve e suave, um jugo de paz, de alegria, de satisfação pela vida. Que a tua bênção, que a tua paz esteja em cada lar, em cada coração que nos ouve neste momento. É o meu desejo de oração, em nome de Jesus. Meu nome é Davi Silveira, me despeço dizendo que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.